Muito bem, muito bem, muito bem. Que bom lhe ver aqui em nosso canal mais uma vez assistindo um de nossos vídeos. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que aflige a maioria de vocês. Seja por causar uma grande espera, seja por causar ansiedade e eu diria até por muitas vezes terminar causando uma frustração. Pois é, por que isso acontece? E do que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre a floração. É natural, é compreensível que todos nós fiquemos esperando as nossas rosas do deserto florirem. Talvez este seja o ápice dos cuidados que nós temos com as nossas plantinhas. Nós cuidamos das plantas para ter como retorno flores. Mas às vezes nem tudo sai como planejado. Então a gente cuida, a gente espera. E aí o que acontece? As flores não desabrocham, os botões terminam nascendo com má formação, muitos são abortados e com isso a gente termina ficando extremamente triste, não é verdade? Eu diria até que um pouco frustrado por não ter conseguido o que a gente tanto deseja, que são essas flores. Mas por que será que isso acontece? Será que eu estou errando no meu modo de tratar ou de cuidar a minha planta? Ou será que isso independe de mim ou dos meus cuidados? Se for problema dos meus cuidados, tem como eu melhorar, tem como eu solucionar esse problema para então ter as minhas flores? O que é que você acha? Você acha que o erro está em você? O erro está no seu manejo? O erro está na plantinha? Então o nosso vídeo de hoje vai estar concentrado, vai estar focado em determinar ou identificar o que pode estar causando esta falta de floração ou abortamento desses botões florais e tentar dar sugestões para que isto seja corrigido. Se este assunto lhe interessa, lhe causa ou lhe traz ainda certas dúvidas, curiosidade, eu lhe convido a ficar conosco, a assistir o nosso vídeo na íntegra e descobrir um pouco mais sobre esse ciclo que nós chamamos de floração. Eu sou Amaury Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adenio e este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito, é claro, e me ajude a fazer com que este vídeo chegue mais longe. Como fazer isso? Simples, mande este vídeo para um amigo, mande este vídeo para alguém que, assim como eu ou assim como você, ama as rosas do deserto. Bem, chega de conversa, chega de lero-lero e vamos saber ou vamos ver o que está ocasionando esta ausência de flores na nossa rosa do deserto. Vem comigo. Nossa vinheta já rodou, nós já estamos de volta e vamos falar a verdade. A floração talvez seja o momento mais aguardado por todos aqueles que cultivam as rosas do deserto, na verdade. Eu diria até que a floração é o auge do nosso cultivo, é a premiação que nós recebemos pelos cuidados que nós damos às nossas plantinhas. Eu acho que não é exagero falar isso. Então, a gente cuida da planta, a gente nutre, a gente leva para o sol, tira da chuva, exatamente para ter, ao final desse processo, uma bela floração. Porém, nem tudo sai como planejado. Muitas vezes, esta expectativa de ter a floração termina não acontecendo e no lugar desta ansiedade, nós terminamos nos deparando com outro tipo de sentimento que talvez seja até um pouco pior, que é a frustração. E quando isso acontece, é comum nós nos perguntarmos onde é que nós estamos errando, o que foi que eu fiz de errado, porque eu não consegui a tão esperada floração. Ou às vezes posso me perguntar o que é que eu tenho que fazer para que eu alcance essa floração que eu não estou conseguindo ter. Estas são perguntas frequentes que eu leio todos os dias nas minhas redes sociais. Amaury, onde eu errei? Amaury, o que eu posso fazer? Amaury, me ajude.
Então eu não exageraria se eu falasse para vocês que talvez uma das perguntas mais frequentes que eu recebo seja: Amaury, por que a minha rosa do deserto não consegue florir? E eu devo dizer que na maioria das vezes esta afirmação é equivocada. Isso mesmo, é uma afirmação equivocada. E por que eu digo isso? Porque a floração é um ciclo que vai desde o nascimento ou surgimento dos botões florais até a flor aberta ou até o desabrochar da flor. E esse ciclo compreende mais ou menos aí, eu posso colocar um intervalo de tempo entre 30 e 40 dias, vai depender muito da flor. Se a sua planta consegue colocar os botões florais, consegue brotar os botões florais, eu posso dizer que sua planta já começou a florir, já começou o ciclo de floração. O que na maioria das vezes acontece é que a planta não consegue completar ou chegar ao fim deste ciclo, o que não significa que sua planta não esteja florindo. Neste intervalo de tempo, enquanto o botão floral vai se desenvolvendo, podem acontecer algumas coisas que impeçam este botão floral de chegar ao fim do seu ciclo, ao auge desse ciclo, que é a flor propriamente dita. Então, às vezes, esse botão pode terminar caindo nesta fase de desenvolvimento, né? Não consegue completar, vai crescendo e em algum momento ele cai, ou como nós falamos popularmente, ele é abortado. Outras vezes esse botão pode escurecer. Outras vezes ainda, esse botão pode aparecer com deformidades, ou seja, ele não nasce todo certinho, de repente ele nasce rasgado, nasce torto. Isso pode, de fato, acontecer. E nós vamos aqui elencar algumas possíveis causas e talvez algumas soluções que façam com que isso esteja acontecendo ou ocorrendo aí com a sua plantinha. A primeira coisa que eu sempre pergunto quando as pessoas me afirmam que sua planta não está conseguindo florescer é: aonde sua planta está na sua casa? Ela está em uma varanda? Ela está dentro da casa? Ela está em um jardim? Aonde a sua planta está? Quanto tempo de sol a sua planta pega por dia? Será que ela pega sol suficiente? Pois é, eu faço essa pergunta com frequência e com frequência eu recebo uma resposta que termina sendo um pouco alarmante e que já faz com que a gente descubra por que essa plantinha não está conseguindo florir. Muitas vezes essa planta é colocada em uma varanda ou em uma área do jardim junto a um muro onde é sombreada e a planta com isso não consegue receber sol ou o sol suficiente ou a quantidade de horas suficiente para que ela venha a florir pujantemente, ou seja, a ter uma floração grande ou aquela floração que você tanto espera. A falta de sol termina inibindo ou termina limitando a quantidade de flores que a sua rosa do deserto vai ter. Então, muitas vezes é uma solução extremamente simples. Retire a sua planta da onde ela está, à sombra, e coloque esta planta em um local onde ela receba o maior tempo possível de sol. Eu costumo falar que o ideal seria pegar no mínimo 4 horas de sol diária. Então, quanto mais sol a sua planta pegar, eu diria que maior vai ser a possibilidade da sua planta florir como você deseja. Tá certo? É uma dica bem simples, mas que faz uma diferença absurda quando o assunto é floração. Outra questão que nós nos deparamos quase que sempre é relacionada à adubação. A falta de adubação termina, obviamente, fazendo com que sua planta não consiga ter energia suficiente para florir como você deseja. Muitas vezes a gente quer que a nossa planta seja literalmente um buquê, né? Que ela tenha, sei lá, dezenas de flores abertas ao mesmo tempo. Mas eu lhe pergunto o seguinte: você está nutrindo sua planta para que ela possa, de fato, ter tantas flores assim? Será que tem nutrientes suficientes no seu substrato para que ela extraia e tenha essa floração tão grande como você deseja? Pois é, nós temos que sempre estar atento à adubação da nossa plantinha. E quando eu falo estar atento,
é estar atento de verdade. Não é, por exemplo, fazer uma adubação hoje e aí terminar fazendo uma coisa, outra coisa, viajando, cuidando disso, daquilo, e daqui a 6 meses se lembrar, eu tenho que fazer uma adubação novamente na minha planta. Desta forma, a gente não vai conseguir, de fato, que a nossa planta esteja pronta, nutrida, forte para trazer essa carga floral que você deseja. Então, use o adubo com a constância que o fabricante recomenda. Muitas vezes vai ser de 15 em 15 dias, de mês em mês, alguns de 60 em 60 dias, mas esse ciclo de adubação deve se repetir periodicamente para que sua planta esteja, obviamente, que bem nutrida e desta forma possa lhe retribuir com a floração que você tanto está esperando. Agora fique muito atento. Por quê? Porque tem duas situações em relação à adubação que também vão fazer ou vão impedir a sua planta de florir. O exagero na sua adubação pode causar problemas que você nem imagina. Muitas vezes eu encontro pessoas que têm plantas com deformidade nos botões e aí fica achando que é um problema genético. Não que não possa ser, mas na maioria das vezes não é. Então, muitas vezes, essa deformidade no botão é ocasionada por excesso de adubação. Isso mesmo, muito adubo termina fazendo com que a planta cresça ou se desenvolva de uma forma anômala, ou seja, com deformidades. Isso pode acontecer a nível dos galhos, nos espaços interfoliares e principalmente na formação de botões com deformidades. Outro problema é o exagero no nitrogênio. Nitrogênio de mais, flores de menos. Por quê? Porque o nitrogênio é um inibidor da floração de sua planta. Então a gente tem que sempre escolher ou crescer ou florir. O nitrogênio é muito bom para o crescimento da parte ou da massa vegetativa de sua planta, galhos e folhas, mas em excesso vai inibir ou vai mesmo impedir ou vai chegar ao ponto de impedir que sua planta consiga florescer. Da mesma forma que a escassez de adubação, ou seja, de nutrientes, vai terminar fazendo com que sua planta fique debilitada e debilitada ela pode até tentar completar o ciclo floral, vai conseguir colocar alguns botões, mas esses botões terminam sendo abortados ao longo do tempo ou sem finalizar o ciclo de floração que você tanto está aguardando ou está ansioso para ver na sua plantinha. Muito bem, então agora que você já sabe disso tudo, nada de exagerar na adubação da sua plantinha, tá combinado? Coloca o adubo, mas sempre com parcimônia. Na adubação nós temos uma máxima que diz que menos sempre é mais. Faltou adubo? Vai lá e coloca mais um pouquinho, tá certo? Mas não precisa exagerar. Outra coisa que nós também podemos identificar e que é uma prática que hoje o mercado termina ou vem adotando com uma certa frequência é o enxerto em cavalos jovens, os ditos baby enxertos, né? Onde você pega um enxerto bem novinho, talvez com menos de 6 meses ou com 6 meses, 7 meses e já faz o seu enxerto ou já enxerta ali um material genético. Isso é muito válido, eu entendo perfeitamente, faz com que esses enxertos se tornem mais baratos, o frete também se torna mais barato, então a possibilidade de aquisição desses enxertos termina sendo muito maior. Mas existe uma consequência nesses enxertos. Qual seria a consequência? A consequência seria a seguinte: esses enxertos, como o nome já fala, enxertos precoces ou baby enxertos, são muito novos e, na verdade, esse cavalo ainda não está preparado para que a sua planta venha a entrar em floração. Ela ainda está, este cavalo, digamos assim, ainda está em formação, ainda está em fase de crescimento. E muitas vezes ele não consegue produzir a energia necessária para que essa planta venha de fato a florir. Então algumas pessoas me dizem, a maioria eu comprei um enxerto, ele tinha uma flor, mas depois essa flor caiu e não nasceu mais flor nenhuma, já tem não sei quanto tempo. Gente, nem sempre a flor ou a planta vai florir por uma questão estética. Na realidade, isso não acontece. A planta sempre entra em floração com um único intuito: a sua perpetuação. A planta não entra em floração para ficar bonita, ela entra em floração para ser polinizada, gerar uma vagem, com isso as suas sementes e desta forma se perpetuar.
O que que acontece? Você tem um cavalo precoce, coloca um enxerto, a planta pensa, meu Deus, estou morrendo porque minha copa foi toda embora. Na realidade o que acontece é isso. Então o que é que ela faz? Vou brotar, vou florir para ver se eu consigo frutificar e me perpetuar. E isso muitas vezes acontece. Então aquele baby enxerto, aquela plantinha mais nova, termina florindo uma vez e aí estaciona. Significa o que, Amaury? Que minha planta não vai florir mais? Não. Significa que aquela planta agora vai se reorganizar, vai ter que se desenvolver, vai ter que ficar com um caudex mais robusto para novamente entrar em floração. Se este enxerto já for feito em uma planta mais madura, obviamente que ela vai entrar em floração mais rapidamente, ok? Não significa, como eu falei, que seja uma prática errada. Significa apenas que você vai ter que esperar um pouco mais para ver a sua planta florir. Tá tudo certo? Ah, Mauri, mas ela chega a colocar os botões, ela só não consegue abrir as flores. É exatamente por conta disso. Este ciclo, que é um ciclo que eu já falei para vocês, que vai demorar entre 30 e 40 dias, vai exigir da sua planta muita energia. São os dois ciclos que mais exigem energia de sua planta. O ciclo floral e o ciclo de frutificação. Então é natural que sua planta tenha que se reorganizar para poder produzir mais energia e assim vir a florir como você deseja. Como também é muito natural que nessas primeiras florações as flores venham rasgadas. As pessoas falam, Mauri, a minha planta está com problema, a flor veio rasgada. E a gente sempre pergunta, o enxerto é novo? Foi você que fez o enxerto? Esta planta já tinha florido outras vezes? Por quê? Porque às vezes acontece, de fato, dessas flores virem rasgadas, mas depois é um problema que a planta mesmo corrige sem maiores dificuldades. Ainda falando em enxertos em cavalos pequenos ou cavalos menores, nós vamos nos deparar com outra realidade, que é o enxerto de plantas multipétalas em cavalos pequenos. Ora, quanto mais pétalas a sua planta tiver, mais energia ela vai precisar para que todas essas camadas de pétalas possam abrir. E isso vai acontecer na realidade não só em enxertos em cavalos novos ou cavalos pequenos. Isso vai acontecer muitas vezes, mesmo em cavalos mais robustos, quando sua planta tem, por exemplo, mais do que 2, 3, 4, 5, 6. Às vezes tem plantas que têm muitas camadas de pétalas e isso termina sendo um problema. Eu entendo perfeitamente que a flor é linda, mas você tem que entender que a planta vai precisar de um esforço muito maior para abrir todas essas camadas de pétala. Poxa, Mauri, mas eu comprei a planta e o meu produtor, o meu fornecedor, tem lá uma foto lindíssima. Ele me disse, ele mostrou que a planta é linda. E de fato é, não estou dizendo que não seja. O que eu estou dizendo é que muitas vezes o que é nos mostrado nem sempre condiz com a realidade. Ou seja, é natural, é normal que eu procure sempre a melhor foto da minha flor, a foto que ela está mais bonita, para postar nas minhas redes sociais e, por que não, para postar na divulgação da minha planta. Mas nem sempre eu mostro a planta inteira. Então, muitas vezes aquela flor maravilhosa está em um cavalo maduro, um cavalo grande, e quando você recebe um enxerto desta planta, que é um cavalo pequeno, é uma planta que não está tão madura assim. E isso termina fazendo com que a planta não consiga abrir todas essas camadas de pétala e aí vem novamente esta sensação de frustração. Aguarde, espere, porque esse cavalo vai crescer, vai se desenvolver e muito possivelmente a sua plantinha vai conseguir florir ou vai conseguir abrir esta plantinha ou esta flor com mais camadas de pétala. Mas eu vou lhe dar uma dica ou talvez um conselho que, é claro, você não precisa seguir, mas eu me sinto na obrigação de dar. Dificilmente você vai ver uma planta, uma rosa do deserto, de flor simples, ou seja, com uma única camada de pétala, que tenha poucas flores ou que não venha a florir quase que o ano inteiro. Isso acontece com as singelas e isso acontece com aquelas plantas simples de cores especiais. Quando a gente fala que é uma flor simples, não significa que não seja uma flor bonita. Às vezes você tem amarelos lindíssimos, você tem flores rajadas, você tem flores que são de fato belíssimas, até flores perfumadas, não é verdade?
Então, muitas vezes, quando você escolhe uma planta que tem 5, 6 camadas de pétala, às vezes você termina, ou sem saber, ou sem querer, você está fazendo uma escolha equivocada, se o que você quer é uma quantidade de flores muito grande. Então eu aconselho o seguinte: quer flor dobrada, e isso está aí, eu compreendo perfeitamente, escolha as plantas que não tenham tantas camadas de pétalas, talvez 2 ou 3 camadas de pétalas, não mais do que isso. Ah, Mauri, mas eu gosto de uma flor que tem 50 camadas de pétala. Perfeito, você pode adquirir esta planta. Apenas esteja consciente que vai demorar um pouco mais para você conseguir esta floração da mesma forma que você viu no vídeo ou na foto que aparece essa planta toda aberta, lindíssima, e que fez com que você, obviamente, se apaixonasse por ela. Tá certo? Como eu falei para vocês, flores rasgadas também é um problema comum que acontece bastante. E isso pode acontecer, como já falei, por ser a primeira florada. Muitas vezes, até quando você faz um enxerto em uma planta mais madura, as primeiras 1 ou 2 floradas possa ser que venham com flores rasgadas. Porém, isso também pode ser um indicativo de falta de algum macro ou micronutriente na sua planta, como por exemplo, a falta de cálcio. O cálcio é responsável exatamente pelo fortalecimento das paredes celulares da planta, e a falta do cálcio termina na floração, resultando em flores onde as suas pétalas não estão coladas, elas simplesmente, as pétalas abrem soltas, ou até mesmo com alguns tipos de deformidade, como esse rasgo, né? A planta não consegue formar aquele botão floral clássico, termina esse botão floral aparecendo rasgado, né? Muitas vezes se parece até com um coração, porque a ponta dele está presa, a base está presa, mas o meio está totalmente descolado, está solto. Muitas vezes isso nada mais é do que a falta de cálcio. Pode ser um problema genético? Sim, pode ser um problema genético. Se você corrigir a adubação e esse problema permanecer, persistir, aí nós estaremos diante de um caso de anomalia genética clássica, tá certo? Mas muitas vezes a gente consegue resolver isso corrigindo a adubação ou completando um pouco, ou dando um chablauzinho ali, uns 5 centavos de cálcio na nossa plantinha. Outro problema que nos tira, né, a nossa tranquilidade e que também fazem com que a nossa floração seja comprometida é a presença de insetos ou pragas em nossas plantas. E isso é comum que a gente, às vezes, termine deixando passar ou não preste muita atenção em alguns insetos que estejam ali no meio das nossas plantinhas. Então, por isso, sempre eu recomendo que se coloque iscas no meio das plantas. Pode ser inclusive aquele copinho com aquela cola entomológica. Ela resolve muito, muito mesmo. Por quê? Não é que ela vai combater os insetos, mas é uma armadilha e vai fazer com que você saiba quais são os insetos que estão no meio das suas rosas do deserto e desta forma você possa fazer um controle e um combate mais eficaz. Quais são as principais pragas que vêm tirar o nosso sossego em relação à floração? Geralmente são pulgões, são cochonilhas e ácaros. Esses insetos geralmente causam essa inibição ou a diminuição na floração das nossas plantas. Por quê? Porque esses insetos são insetos sugadores, eles vão chegar aqui na nossa planta ou na folha, ou no caule, ou no próprio botão floral, vão picar nossa planta para ter acesso à seiva e vão estar ali, ó, de canudinho sugando a nossa seiva. Ora, se é a seiva produzida que leva e distribui energia para a planta toda, e esta seiva está sendo desviada ou consumida por esses amiguinhos que estão lá na praça de alimentação só sugando a nossa seiva, é natural, é compreensível que a nossa planta não consiga vir a florir ou não consiga completar o ciclo floral. Ela vai mais uma vez emitir esses botões florais e esses botões florais vão ficando pelo caminho, vão sendo abortados, vão pegando fungo, enfim, vão empretecendo e vão caindo. Isso é natural. O que eu devo fazer, Mauri? Controlar esses insetos ou combater estas pragas. Como fazer isso, Mauri?
vistoriando a sua planta de tempos em tempos ou sempre que você puder. Não precisa ser diariamente não, mas pelo menos uma vez por semana, vá até a sua planta, veja como está embaixo da folha, geralmente ácaros, pulgões e cochonilhas. Aliás, qualquer inseto vai preferir a parte de baixo da folha. Por quê? Porque é a parte que está protegida. Ela vai estar protegida do sol e vai estar protegida da visão de predadores, inclusive de você que quer matar essas pragas com certeza. Então, sempre olhe abaixo das suas folhas, sempre olhe nos botões florais, sempre olhe na interseção entre a folha e o galho, nas bifurcações, enfim, faça uma vistoria visual na sua planta inteira. Uma vez que você identifique esses insetos, entre com inseticida ou com o modo de combate que você mais achar adequado, tá certo? E existem outros insetos que não são sugadores e também causam um estrago terrível, como por exemplo a mosca do botão, que muitas vezes inclusive nos obriga a fazer um vazio sanitário, mas isso é assunto com certeza para um próximo vídeo. Mas fique muito atento a essas praguinhas que são corriqueiras em nossas rosas do deserto: pulgão, cochonilhas e ácaro. Esse trio aí realmente nos fazem perder o cabelo com certeza. Outra coisa que termina também comprometendo, né, a nossa floração é a presença de fungos e bactérias, principalmente nos botões florais, ou seja, nesse buquê que tem vários botões florais. Então é natural, é perfeitamente compreensível que ao regar a nossa planta, até mesmo quando chove, nestas áreas, ou seja, nos buquês florais, onde estão os buquês, né, onde estão os botões florais, haja um acúmulo maior de água. Você está regando e a água se acumula ali. Só que depois vem o sol, você para de regar, essa água começa a evaporar, né, causa umidade naquela região e o clima fica então excepcional para a multiplicação de nossos amiguinhos fungos e bactérias, e isso muitas vezes termina comprometendo a nossa planta, quando a gente vê que os botões começam a ficar amarronzados ou manchados. Na maioria das vezes, isso é um sinal de colônias de fungo que estão se desenvolvendo no seu botão. O que eu devo fazer? Retirar esses botões de sua rosa do deserto. Esse manejo é extremamente necessário para que você preserve os outros botões, eles possam terminar o ciclo floral e você então vai ter a sua flor lindíssima na sua rosa do deserto. Caso você não elimine esses botões, o que pode acontecer é dessa colônia de fungo crescer e simplesmente ir migrando de um botão para o outro. E quando você perceber, você perdeu todo aquele buquê floral, toda aquela floração termina ficando pelo caminho e mais uma vez vem o sentimento de frustração. Poxa, o que foi que eu fiz de errado, o que eu deixei de fazer? Muitas vezes foi esse manejo nesse buquê floral. Então fica a dica: qualquer botão que você veja que esteja amarronzado ou com má formação deve ser eliminado imediatamente da sua planta. Desta forma, você garante que os botões que ali ficaram, por mais que sejam menos botões, vão ser botões mais saudáveis e a probabilidade dele conseguir terminar o ciclo floral é muito maior. E para terminar esse vídeo, para ele não ficar muito longo, né, nós temos que levar também em consideração a genética de cada planta. Algumas plantas vão conseguir florir mais, outras plantas vão conseguir florir menos, algumas vão ter uma facilidade maior em abrir flores multipétalas, algumas vão ter uma dificuldade maior, independentemente do cavalo, independentemente da sua rega, independentemente da quantidade de nutrientes que você oferte para a sua planta. Porque é uma questão genética, independe de qualquer tipo de trato ou de cuidado que você tenha com a sua planta. Essas plantas simplesmente não terão jeito, não vão conseguir mudar, não vão conseguir florir. Se for uma questão genética, não tem jeito. E essa questão genética pode levar a planta a ter sempre flores rasgadas, a abortar os seus botões sempre, independentemente de que forma você esteja cuidando de sua planta. Se isso acontecer, o que eu devo fazer, a maioria, a única opção que eu vejo que seja viável é transformar essa planta em um cavalo e enxertar nela uma outra flor que seja extremamente florífica e que você goste, na verdade. Então você vai solucionar esse problema, porque tentar lutar contra a genética, acredite, é uma briga
infrutífera que você já começa perdendo. Gente, eu queria continuar aqui falando sobre a floração, que eu acho um assunto fantástico, mas esse vídeo já está, acredito que já esteja bem grande, vai ficar muito maior. Bom, então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, mas caso vocês queiram, sinalizem aqui nos comentários que a gente pode fazer um outro vídeo continuando a falar sobre esse assunto, sobre o que facilita, o que dificulta, o que pode causar uma melhor floração ou o que pode terminar causando esta falta de floração nas suas rosas do deserto. Bom, eu vou finalizar o nosso vídeo, mas antes, é claro, eu tenho que mandar beijos para quem é de beijos, abraços para quem é de abraços e para quem for guloso, Amaury, porque eu sou guloso, eu também sou guloso. Para quem for guloso como eu, como as nossas flores, como as nossas plantas e como você que é guloso, então para mim, para as plantas e para você, muitos beijos e muitos abraços, todos eles recheados, cobertos com tudo aquilo que o universo possa nos ofertar de melhor. É sempre isso que eu vou desejar para você. Por quê? Porque você merece. Vou deixar 2 conteúdos aqui bem interessantes. Em um deles, nós vamos falar sobre o manejo do botão floral. Nós falamos sobre isso nesse vídeo e você vai poder se aprofundar um pouco melhor assistindo esse vídeo. E neste outro vídeo daqui, nós vamos falar sobre a adubação. Inclusive, qual era a melhor adubação para você ter uma quantidade de flores maior na sua planta. Então, vale muito a pena assistir os 2 vídeos. Comente neles e diga o que você acha. Gente, vou me despedindo, mas já deixo o nosso próximo encontro marcado. Amaury, e aonde vai ser o encontro? Aqui em nosso canal. Quando? No lançamento de mais um de nossos vídeos, ou quem sabe, em uma de nossas lives, que são sempre feitas às terças e quintas-feiras, sempre às 20 horas no horário de Brasília, e eu conto com a sua presença. Venha ficar comigo, venha me fazer companhia, venha tirar suas dúvidas, vamos tomar um café virtual junto, vamos nos conhecer um pouco melhor e desta forma vamos criando laços mais fortes. Fico por aqui, nos encontraremos em breve, beijo no coração e até lá. Bye, bye.